Olá amigos e sejam bem-vindos ao meu canal Eletrônica para Makers. Hoje eu vou mostrar para vocês como que você vai passar um circuito para uma placa de fenolite. Bom, nesse exemplo que eu tenho aqui uma placa que eu desejo confeccionar e ela foi copiada de uma revista. E aqui eu tenho uma placa de fenolite. Você vai precisar também de alguns utensílios, como por exemplo, eu tenho esse pote que eu uso exclusivamente para esse tipo de finalidade, né? Não uso para mais nada isso aqui. Não usa Procure não utilizar coisas que você tem na cozinha, etc. E também tem o percloreto. Esse percloreto aqui ele já está em solução líquida, mas tem muito percloreto que é vendido por aí que é em pó. Aí você mistura com água e dá na mesma. O primeiro passo é pegar a placa de fenolite e fazer uma limpeza. Perceba que essa placa ela está um pouco suja. Você vai limpar. Eu não sei se aparece aí no vídeo, mas a, a intenção aqui é deixar um cobre brilhante. Agora que você terminou, o próximo passo é pegar um papel carbono. Vou pegar aqui uma folha. Olha, um bloco desse que eu comprei vem 100 folhas. Isso aqui é papel carbono para a vida toda. Então você vai pegar a placa de fenolite, limpa ela com a bucha de aço, põe uma folha de papel carbono e por cima você põe um xerox, uma cópia que você tenha feito na impressora, né? Não sei. Você põe por cima disso aqui tudo. Ato seguido, você pega um clips. Eu vou colocar aqui um clips de cada lado. E com a ajuda de um lápis, você vai riscar as ilhas e as trilhas. Isso aqui é um processo que exige muita paciência. Então, se você está com pressa, eu recomendo que você faça isso num dia em que você não queira fazer outra coisa senão isso. Esse circuito aqui que estou traçando, ele é um circuito bem simples. Se algum dia na sua vida você se deparar com alguma coisa mais complexa, o que você pode fazer é deixar, digamos que você parou o processo pela metade, e você pega um papel, um filme de PVC, para cobrir isso tudo. Aí no dia seguinte você retoma o seu trabalho.
Bom, aqui eu acho que eu já terminei tudo. Então agora eu vou tirar os clips. Vou tirar aqui o papel. E aqui ficou gravado. Mas repare o seguinte, que isso não é o suficiente para levar para o banho ainda. O banho de percloreto. Ainda não é o suficiente. O próximo passo agora é traçar as ilhas e trilhas. Para traçar as ilhas e trilhas, você precisa de uma caneta especial para isso. A melhor caneta, na minha opinião, é essa daqui. É uma caneta de fabricação nacional e é de uma empresa especializada no ramo. Também pode ser utilizado uma caneta para retroprojetor. Eu não sei se você... Eu vou usar essa daqui, inclusive. E já vou falar qual que é a diferença entre as duas. Essa daqui, ela ainda é vendida em muitas papelarias, apesar do pessoal não utilizar o retroprojetor mais para nada. Eu vou usar essa caneta, mas se bem que eu prefiro a outra, porque a outra ela tem uma ponta mais fina e essa daqui tem uma ponta mais grossa. Mas, para fins de demonstração, vamos lá. Aqui eu vou traçar as ilhas e as trilhas. E à medida que eu fizer isso, eu vou verificando no desenho abaixo se está tudo certo. Outra coisa, prefira fazer ilhas gordas, porque se você fizer uma bolinha pequena, pode não ser o suficiente. Aqui eu não é que eu estou fazendo na pressa, mas se você quiser fazer, digamos, com mais capricho, o ideal é usar uma régua na hora de fazer as trilhas. Esqueci de comentar uma coisa importante. À medida que a gente está pincelando aqui a ponta do marcador, ele está limpando o carbono. Esse papel carbono aqui, ele deixa... Ele tem carbono nesse lado. É esse carbono que está em cima. Então, na verdade, está limpando o carbono e deixando a tinta preta. Então, às vezes, você pode sentir uma necessidade de dar uma pincelada a mais, assim, para reforçar. Como, por exemplo, aqui, ó. Bom, agora eu já terminei aqui. Eu vou
olhar aqui, nessa altura aqui, em alguns pontos aqui já secou a tinta. Eu vou reforçar algumas trilhas aqui. Olha, veja que aqui está bem próximo dessa, essa ilha está bem próximo dessa. Digamos que eu errei aqui com a caneta e acabei juntando as duas. Deixa do jeito que tá e deixa para corrigir depois. Porque aqui só estou jogando a tinta. Aonde eu estou jogando a tinta é aonde vai ficar o cobre. Então o banho com percloreto ele vai remover o cobre aonde não tiver a tinta. Aí se tiver alguma parte assim que você errou na hora que você estava fazendo, você deixa para consertar depois, porque depois o que você pode fazer é pegar uma faca, um objeto de metal e raspar onde ficou o cobre, entendeu? Do lugar onde você pode ter errado aí. Bom, bom, eu acho que agora está tudo certo. Então o próximo passo é o banho com percloreto. Vamos lá. O banho com percloreto, veja que eu tenho esse pote aqui, isso aqui é o fundo de uma jarra. Isso aqui é o fundo de uma jarra. Eu vou abrir aqui um percloreto novo. E você vai ter que tomar algumas medidas de segurança. Como, por exemplo, eu vou explicar agora, não usar anéis, pulseiras. Se você tiver corte no dedo, então deixa para fazer isso outro dia. Você não vai morrer com isso aqui, mas você não vai querer isso aqui circulando na sua corrente sanguínea. Se isso aqui cair nos olhos, corre para lavar com água abundante. Eu não vou despejar tudo, tem mais coisa dentro do frasco. Olha, essa placa aqui, ela só tem um lado cobreado. Então o lado cobreado eu vou colocar para baixo. Deixa ele flutuando aí um pouquinho. E a gente vai esperar aqui uns 6 minutos. Vamos dar uma pausa. Olha, eu vou falar a verdade, eu não sei quanto tempo passou. Eu acho que não chegou aos 6 minutos, mas eu tenho que avisar algumas coisas. Evita colocar metal aqui dentro, porque a solução ela vai corroer o metal e também o metal vai desgastar a solução, tá? Então aqui eu vou manusear tudo com essa pinça de plástico aqui. E aqui a gente está vendo que ele está corroendo ainda, mas não completou o processo. O ideal é que isso aqui fique flutuando. Não tem problema você tocar na placa, isso aqui não é uma solução ácida, mas se você encostar a mão nisso, é melhor que você lave imediatamente, porque isso daqui mancha a roupa, tá? Na verdade, o ideal é você estar usando as roupas mais velhas que você tem para não correr risco de espirrar. E outra coisa,
Como eu disse, isso aqui tem que ficar flutuando. Às vezes pode ficar uma bolha de ar debaixo da placa e essa área demorar mais para corroer. Então é bom dar uma mexida assim, sabe? Vira a placa, dá uma olhada, ver como é que tá saindo as coisas. Bom, vamos dar mais uma olhada aqui, ver como é que tá. Ó, agora já tá corroído. Esse é o aspecto que fica de uma placa bem corroída, tá? Dá para ver todo o lado cobreado sumiu. O cobre só ficou debaixo dessas trilhas e ilhas. Entendeu? Então, uma pergunta que você pode fazer nesse momento, que talvez esteja na sua cabeça, é o seguinte: como que você vai saber o tempo exato em deixar a placa dentro dessa solução? Isso você não tem como saber. Por isso você precisa de uma pinça e ficar olhando, vigiando a placa. Até porque, olha só que interessante, essa solução você vai reutilizar. Bom, conforme eu estava explicando, essa solução aqui você vai reutilizar, não é para descartar ela. Vamos colocar isso aqui, por enquanto. O ideal aqui é ter um funil. Eu vou colocar isso aqui de volta nesse frasco, com um certo medo, inclusive, viu? Ah, acho que isso aqui não vai dar certo. Eu tenho um funil, mas eu não sei onde coloquei a porcaria do funil. Ô, desgraça, né? Bom, não sei onde preparar o meu funil. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um funil improvisado com uma garrafa. Suponhamos que você comprou uma solução de percloreto em pó. Aí você misturou com a água e a solução você vai reutilizar? Sim. Só que você vai procurar um frasco, você põe dentro de uma garrafinha, você tira o ar, fecha a tampa, pode ser garrafa de refrigerante mesmo, bem lavada, né? E aí você põe dentro de um saco preto, porque a luz ela reduz a capacidade disso daí corroer. Então eu posso reutilizar isso aqui, por exemplo, daqui a um ano, se eu quiser. E vai estar bom. Tá? Só tem que deixar guardado onde estiver. Dentro de um frasco escuro, né? Muito bem, agora feito esse procedimento, a gente vai dar um banho nessa placa. O banho basicamente consiste em tão somente lavar a placa, um pouco de detergente, dar uma esfregada, um pouquinho de espuma. Isso aqui é mais para descontaminar a placa, para ela não ficar cheirando percloreto. Terminou? Pega um papel, um pano, dá uma esfregada. Pode sair alguma coisa, já começou a sair aqui um pouco da tinta, mas não é para sair ainda não é o momento. O que a gente vai fazer agora é deixar essa placa secando aqui alguns minutos. E quando ela estiver bem sequinha, aí sim a gente vai remover essa tinta que ficou. O que saiu agora que foi só o excesso.
Bom, estamos com a placa aqui sequinha. E agora a gente volta para a etapa da bucha de aço. A gente vai dar uma limpada nisso aqui. E aqui a gente já tem um aspecto geral. E aqui a gente já tem um aspecto geral de como ficaram as coisas. Aqui está o circuito e aqui está a placa. Agora, o próximo passo é justamente fazer as perfurações. Existe o perfurador para isso. Mas eu vou mostrar aqui de perto como ficou. Aí vocês perguntam, por que não ficou um traçado certinho? É que na hora de pincelar, dá até para sentir o momento em que estava riscando a placa com o marcador. Dá até para perceber. É por isso que o recomendável mesmo é usar uma régua, porque fica mais profissional, fica mais bonito. Olha só aqui, essa trilha aqui, ó, entre essas duas ilhas, não ficou boa. Aqui vai ter que reforçar com estanho. Se bem que deve estar conduzindo, né? Mas não fica bonito. Isso aqui foi um procedimento geral, assim, só para mostrar como que é, né? A grosso modo, né? Que eu também não queria ficar aqui um dia inteiro para fazer uma placa, né? Eu diria que esse procedimento aqui, no geral, leva uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Ah, um detalhe importante. Digamos que você pegue um fio desses de colocar na parede, assim, sabe? Que você vai ligar a tomada direto na placa. Se bem que esse fio aqui ele é de aparelho de som, mas um fio qualquer. Um fio que nem esse aqui, assim. Não sei se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Um fio que nem esse aqui. Colocar o rabicho já direto aqui na placa, você faz uma ilha maior, tá? Porque se você fizer uma ilha pequena que nem essa, não vai ser o suficiente para passar o fio e, né, vai ser complicado. Mas o resultado final aqui para mim está satisfatório. Aqui, ó, tem um pedacinho. É bom avaliar a placa depois que ela ficou pronta, porque você vê que tem um pedacinho que está dando contato aqui com essa outra trilha. E isso não é para acontecer. Bom, amigos, isso é tudo por esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Isso ajuda a popularizar o canal. De graça. Compartilhe o vídeo para quem precisa. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários o que você achou. Valeu, até mais.